Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o nosso comentário, o Evangelho de São Mateus, 55º encontro. Trabalhar Mateus, capítulo 16, do versículo de 1 a 12. Ouçamos nossa leitura. Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus e, para tentá-lo, pediram que mostrasse para eles um sinal do céu. Jesus, porém, respondeu: a pôr do sol vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem prever o tempo, mas não são capazes de interpretar os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e foi embora. Quando atravessaram para o outro lado do mar, os discípulos se esqueceram de levar pães. Então Jesus disse: prestem atenção, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos pensavam consigo mesmos: é porque não trouxemos pães. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês estão pensando na falta de pães, homens de pouca fé? Vocês ainda não compreendem, nem mesmo se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e quantos cestos vocês recolheram? Como é que não compreendem que eu não estava falando de pão com vocês? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles perceberam que Jesus não tinha falado para tomar cuidado com o fermento de pão, mas com o ensinamento dos fariseus e saduceus. Este é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, para tentá-lo, pediram que mostrasse para eles um sinal do céu. Agora se unem os saduceus e fariseus, a fim de interpelar Jesus. Eles se aliaram. Eles entre si são adversários, mas se unem numa aliança hostil a Jesus. Eles pedem um sinal do céu, a fim de que confirme a missão que Jesus diz realizar. Eles querem um sinal para si, um sinal de provação. Eles estão tentando Jesus, pois não atribuem a Jesus o poder de realizá-lo. Este sinal devia ser um sinal do céu, de Deus. O próprio Deus é intimado a manifestar-se no momento indicado por eles, a fim de que sejam convencidos. Aqui o ser humano quer ter poder sobre Deus, dominá-lo. Essa atitude é tentação. Manipular Deus segundo a vontade humana. Lembremos Satanás no deserto tentando Jesus. Versículo 2. Jesus lhes respondeu: ao cair a tarde, vocês dizem, amanhã vai fazer tempo bom, porque o céu está avermelhado. Jesus recusa o pedido. Ele se recusa a se submeter à tentação dos fariseus e saduceus. Jesus afirma que eles têm habilidade para interpretar o tempo, mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos do reino dos céus. Eles não sabem discernir o que Deus faz. Versículo 3. De manhã dizem, hoje vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Vocês sabem interpretar a aparência do céu,
mas não conseguem interpretar os sinais dos tempos. Eles interpretam os sinais da natureza observando-a pelos seus aspectos, mas não conseguem discernir o reino dos céus nas ações que Jesus realiza. Uma geração malvada, uma geração adulta, procura um sinal. Versículo 4. Versículo 4 diz: uma geração malvada e adúltera procura um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, Jesus foi embora. Jesus agora, diante da atitude dos fariseus e saduceus, diante da cegueira deles, que não sabem discernir os sinais dos tempos, Jesus então os condena. Deus não dará outro sinal. Já foi dado. Aqui Jesus fala em nome de Deus. O sinal dado foi o sinal de Jonas, o profeta. O sinal de Jonas aqui refere à morte de Jesus, e que os fariseus estão bem conscientes deste sinal de morte, pois já estão planejando a morte de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 14. Eles não arrependem como Nínive. Eles não arrependem como converteu Nínive, a capital da Síria. Jesus, com esta resposta, revela as más intenções deles. Eles não respondem. Jesus não responde à provocação. Não dará sinal algum. Versículo 5. Ao atravessar para outra margem, os discípulos se esqueceram de levar pães. Aparece a referência a pães, recordando as duas multiplicações dos pães. Mateus capítulo 14, versículo 17 a 19. Mateus capítulo 15, versículo 33 a 38. A resposta da mulher cananeia, capítulo 15, versículo 26. Ela não veio pegar o pão dos filhos, mas as migalhas. Mas também as controvérsias dos fariseus sobre lavar mãos e tradições, seguindo as tradições, capítulo 15, versículo 2. E também a respeito do sábado, capítulo 12, versículo 4. As cenas querem evidenciar a autoridade de Jesus, que revela a vontade de Deus sobre o sábado, a alimentação das pessoas famintas, a tradição dos fariseus, a inclusão dos pagãos nos propósitos de Deus. A autoridade de Jesus se opõe à autoridade dos líderes saduceus e fariseus. Versículo 6. Jesus lhes disse: cuidado, fiquem longe do fermento dos fariseus e saduceus. A questão aqui de Jesus é que os discípulos não devem se preocupar por não terem o que comer, mas que eles não se tornem vítimas do fermento dos fariseus e saduceus. Aqui os discípulos devem ter o máximo de atenção e vigia. O que importa é preocupar pelo reino dos céus e sua justiça. Os discípulos tiveram experiência com Jesus durante a multiplicação dos pães e agora devem refletir. Por outro lado, diante dos fariseus e saduceus que tentam Jesus um sinal do céu, deve-se entender o fermento dos fariseus e saduceus, que é a doutrina que eles pregam. O fermento deles é a doutrina. O fermento da maldade, da descrença, semeada e de procurar tentar a Deus. Isto é, de semear dúvidas sobre a ação e pregação de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 24, quando afirma: é por Belzebu, chefe dos demônios, que ele expulsa demônios. Versículo 7. Eles discutiam entre si: é porque não trouxemos pães. Os discípulos não entenderam o que Jesus disse. Eles tomaram a advertência como interpretação literal, não no contexto que Jesus dizia sobre os fariseus e saduceus.
Versículo 8. Percebendo isso, Jesus disse: gente fraca na fé, por que vocês estão discutindo por não terem pães? Jesus conhece o que vai no pensamento dos discípulos. Ele adverte que, pensando assim, se mostram gente que é fraca na fé, uma fé pequena, que não entendem o que Jesus diz. Como eles podem temer não ter pão, se Jesus por 2 vezes fez a multiplicação dos pães? Jesus, que tem o poder de saciar a fome, eles revelam um entendimento incipiente, insuficiente, uma fé fraca, mesquinha. A preocupação dos discípulos de não terem pães vacilou o coração deles. Eles enfraqueceram na fé. Embora na primeira multiplicação dos pães os discípulos tinham 5 pães, e na segunda tinham 7 pães, agora nesta cena os discípulos não têm pão nenhum, pois esqueceram de levá-los. Eles não tinham nenhum pão, mas mesmo não tendo, isto não impede a ação de Jesus. Mas Jesus aqui quer se referir não ao pão propriamente dito, mas aproveita o esquecimento dos discípulos de levar pão para poder falar do fermento dos fariseus e saduceus, que é a maldade. Versículo 9. Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 homens? E quantos cestos vocês recolheram? Jesus faz os discípulos recordar as multiplicações dos pães. Neste versículo ele afirma sobre a primeira multiplicação dos pães, do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Versículo 10. Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e quantos cestos vocês recolheram? Agora Jesus faz referência à segunda multiplicação dos pães, Mateus capítulo 15, versículo 32 a 39. Versículo 11. Não compreendem que eu não estava falando de pães, quando lhes disse, fiquem longe do fermento dos fariseus e saduceus? Agora Jesus faz entender que enquanto ele falava de uma coisa, o fermento dos fariseus e saduceus, e que os discípulos deveriam ficar longe desse fermento, os discípulos entendiam outra coisa. Eles entendiam que porque eles não tinham levado nenhum pão, haviam esquecido de levá-los. Versículo 12. Então entenderam que ele não tinha falado para ficar longe do fermento dos pães, mas do ensinamento dos fariseus e saduceus. Neste versículo 12, o fermento é o ensinamento dos fariseus e saduceus. É importante os discípulos tomarem consciência. Jesus, que por diversos modos entrou em conflito com as autoridades, visto que Jesus, não fariseus e saduceus, é Jesus que revela a vontade de Deus. Jesus é portador do bom fermento do reino dos céus. Mateus capítulo 13, versículo 33. Os discípulos devem estar alerta. Existe o fermento do mal, dos fariseus e saduceus, cujo ensino é totalmente contrário. O fermento do fariseu é o ensino que é totalmente contrário ao ensinamento de Jesus, ao anúncio do reino de Deus, do reino dos céus, o anúncio do Evangelho. Este é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.